dando continuidade ao trabalho de hoje, agora nós vamos entrar no segundo bloco da respeito à audiência pública sobre as diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura da governança da internet no Brasil, que tem como tema a composição multissetorial do CGI-BR. O CGI-BR atualmente é composto, de acordo com o decreto 4.829 de 2003, por 9 representantes do setor governamental e 12 representantes da sociedade em geral. Os representantes do setor governamental são provenientes dos seguintes ministérios: Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Casa Civil, Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Anatel, CNPq e Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência e Tecnologia e Inovação. Só um destaque, essa composição dos ministérios de acordo com a vigência, na época de 2013, da composição dos ministérios, né? Entre os representantes da sociedade civil estão um representante de notório saber em assuntos de internet, 4 representantes do setor empresarial, sendo um dos provedores de acesso a conteúdo de internet, um dos provedores de infraestrutura de telecomunicações e um da indústria de bens de informática e bens de telecomunicações e software, e um do setor empresarial usuário. Além disso, mais 4 representantes do terceiro setor e 3 representantes da comunidade científica e tecnológica. Dada a estrutura atual, a consulta pública busca receber contribuições de melhoria da alteração da composição atual do CGI, e conforme já no primeiro trabalho, né, os participantes que estiverem interessados em fazer contribuições sobre esse tema deverá fazer a filas em cada um dos microfones de cada setor. É importante, refriso aqui, é importante dizer qual o nome, a instituição que ele está representando e qual é o estado. Mesmo que o representante venha pela segunda vez, é importante falar o nome, a instituição, o estado, porque quem está fazendo as anotações não necessariamente está vendo a pessoa, né? Então, a intervenção máxima é de 3 minutos, tem a contagem regressiva que todo mundo já viu, né? E os participantes podem retornar novamente, caso queira fazer outras contribuições. Nós pedimos também para que os textos das contribuições possam ser enviados para o e-mail assessoria@cgi.br. Ok? Então, se tiver algum interessado a fazer as contribuições, pode se dirigir aos microfones aqui na plateia. Eu? Posso falar? Pode parar. Primeiro, Vamos começar aqui na ordem do terceiro setor, pode ser? Então tá. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou do coletivo Intervozes de Brasília, Distrito Federal. Bom, primeiro a gente queria reafirmar aqui a importância do caráter multissetorial do Comitê Gestor da Internet. Isso já foi dito bastante aqui na primeira rodada de diálogo dessa audiência pública, mas a gente entende hoje que há um desequilíbrio entre os setores dentro do comitê. Então, no âmbito de alguns diálogos que foram feitos pela sociedade civil, e principalmente pela Coalizão Direitos na Rede, que reúne mais de 30 organizações que atuam nesse campo, a gente queria trazer uma proposta. O que a gente defende é que o pleno do Comitê Gestor da Internet fosse composto por 21 cadeiras, mais equilibradas de uma maneira paritária. Então, 5 cadeiras para cada um dos setores, né? 5 cadeiras para o governo, 5 cadeiras para a sociedade civil, 5 cadeiras para o setor empresarial, 5 cadeiras para a academia, e um assento que a gente entende como fundamental, que hoje é ocupado pelo professor Demi, que a gente acha que seria interessante que não fosse algo designado nominalmente, mas que fosse algo que fosse uma cadeira fixa para o presidente do NIC-BR, entendendo o NIC como um braço executivo do Comitê Gestor da Internet e que seria fundamental de estar sempre participando desse pleno do Comitê Gestor, no sentido de contribuir para a definição das diretrizes e para os debates que estão acontecendo ali.
Dentro do âmbito do setor empresarial, a gente sabe que há uma grande discussão sobre que setores estariam representados ali. A gente acha que o setor empresarial pode muito bem discutir isso internamente. Do ponto de vista do governo, a gente gostaria de fazer algumas sugestões de alguns órgãos que nos parecem importantes de estarem representados no Comitê Gestor da Internet, como a Anatel, como o Ministério da Justiça, porque o próprio decreto do Marco Civil da Internet aponta nesse sentido, e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente acha que há necessariamente uma mudança mais significativa a ser feita do ponto de vista das cadeiras do governo, mas a proposta central é que a gente mantenha um número de 21 cadeiras, sendo 5 para cada um dos setores e uma fixa para a presidência do NIC-BR. Acho que a gente manteria um número razoável para tomada de decisões e para o funcionamento do comitê, e a gente equilibraria no sentido mais positivo esses setores que hoje estão representados dentro do CGI. É isso. Obrigada. Obrigado. Parágio. Eduardo Parágio, da Abranet. Depois de uma longa discussão, acho que o tema da composição do CG é extremamente relevante. A gente tem visto durante todo esse tempo, pelo menos que eu estou como conselheiro, N iniciativas que o próprio comitê gestor fez no sentido de ampliar a participação da sociedade dentro do comitê. Uma dessas iniciativas foram as câmaras temáticas que foram criadas no passado, onde a gente tentou, através de temas, trazer mais participação para dentro do CG, envolver mais a sociedade dentro da discussão. Acredito que, talvez, fazendo uma análise, o que acabou acontecendo foi que as câmaras, se nós tivéssemos criado ela, ao invés de câmaras temáticas, criarmos como câmaras setoriais, talvez a gente tivesse atingido um pouco mais a questão da participação. Nesse sentido, e aproveitando o momento, puxado pelo governo nessa questão, para que a gente pudesse ampliar a participação, com a ajuda de várias pessoas que colaboraram nesse documento aqui, nós postamos hoje de manhã, no site do CGI, uma proposta nova de como seria o funcionamento e composição do comitê gestor. Basicamente, sempre mantendo a questão do multissetorialismo e mudando algumas coisas hoje que, por exemplo, não acontecem no comitê gestor, que é o caso do sistema bottom-up. Quer dizer, hoje, na verdade, se discute no conselho do CGI questões que chegam, mas isso não vem da sociedade, não vem por baixo essas demandas. E aí, na nossa proposta, evidentemente, um aspecto que está sendo bastante comentado também, a questão da transparência, a questão do accountability, e, evidentemente, sempre privilegiando a questão de consenso como uma regra para que a gente possa delinear as discussões. Então, na nossa proposta, a gente criou uma camada estruturante, que é da seguinte forma, seriam 2 níveis, basicamente. O conselho do CGI permanece hoje, com 21 posições. As cadeiras, acredito eu, que a gente vai ter uma discussão, e na nossa proposta essa discussão está inserida, para que ela ocorra durante o ano que vem. E embaixo nós criaríamos conselhos setoriais. Então, teremos um conselho do setor público, um conselho do setor empresarial, um conselho do terceiro setor e um conselho da comunidade científica e tecnológica. E embaixo teria a participação da sociedade dentro desses conselhos, e a gente traria a discussão de cima lá do conselho maior do CGI para esses conselhos setoriais, para que esses conselhos setoriais possam ter realmente a participação efetiva da sociedade, dos interessados, tragam temas específicos dentro desses conselhos, e aí depois, numa composição que ainda a gente vai definir, e está na nossa proposta, que tem um cronograma, a gente trabalha isso no ano que vem para poder implementar em 2019. Obrigado. Obrigado. Por favor, comunidade. Bom dia, eu sou Fabrício, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou doutorando, pesquisador na área de governança de internet no Brasil. Falo em nome próprio, em nome de um pesquisador da área. E a minha contribuição vai no sentido de que é fundamental para melhorar e aprimorar o caráter multissetorial do CGI, corroborando com as outras contribuições que já foram ditas aqui, que haja uma paridade entre todos os setores. Nenhum setor hoje
tem a maioria do conselho, mas é claro que há diferentes números de cadeiras distribuídos entre os diferentes setores. A mim, como pesquisador, me parece que é fundamental a gente equilibrar essa distribuição. Em segundo lugar, eu queria contribuir dizendo que creio que seria fundamental criar instâncias de participação em que entidades ou mesmo indivíduos possam continuamente acompanhar ou mesmo contribuir em discussões, em questões colocadas para o comitê gestor, para que, inclusive, a participação seja mais efetiva e não somente em períodos eleitorais, aumentando, assim, a accountability, aumentando, assim, inclusive, o engajamento e a importância da entidade na sociedade como um todo. Em último, minha última contribuição, minha última observação é que eu creio que seria importante para o aprimoramento do caráter multissetorial que a coordenação do Comitê Gestor da Internet também fosse rotativa, em que os 4 setores pudessem definir em tempos iguais quem seria o coordenador do Comitê Gestor da Internet. Muito obrigado. Ok, obrigado. Por favor, terceiro setor. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Renata Miele, sou do Barão de Itararé, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Primeiro, queria dizer como é saudável este modelo multissetorial e mostrar que nem sempre a sociedade civil discorda do setor empresarial, por exemplo. Eu queria saudar a proposta, o espírito da proposta que o Eduardo Parajo apresentou aqui, da Abranet, porque ela vem dentro da perspectiva da gente ampliar a participação do CGI para a sociedade e criar instrumentos de efetivar essa participação. Já há bastante tempo, por exemplo, a sociedade civil discute como seria fundamental que as entidades que compõem o colégio eleitoral para a eleição dos conselheiros pudessem ter uma participação mais efetiva no CGI, não apenas se envolver para votar num conselheiro e depois essas entidades ficam completamente sem nenhum acompanhamento, sem nenhum envolvimento nas ações do CGI, a não ser que o próprio setor dialogue com aquelas entidades. Nós, do terceiro setor, procuramos manter esse diálogo sempre dinâmico. Mas era importante que o CGI institucionalizasse isso. Então, acho que essas comunidades de base, né, que comporiam essas comunidades por setor, são muito importantes. Acho que você criar um espaço setorial de coordenação, portanto, 4 câmaras setoriais para fazer essa coordenação dessa ampla base seria muito importante, e ter também um espaço intermediário entre o comitê gestor e essas câmaras, que seria multissetorial também, para poder a gente levar as preocupações desses setores para um espaço mais amplo, antes disso chegar no comitê gestor da internet. Acho que esses são mecanismos de aprimoramento do diálogo, de ampliação da participação e de maior empoderamento. Por exemplo, a gente vê aqui, infelizmente, uma pequena participação do poder público, e aqui eu não me refiro apenas ao poder executivo federal. A gente tem que compreender poder público como o poder público municipal, estadual. Cadê a presença desses setores tão fundamentais para a governança da internet nos espaços do CGI? Então, a constituição dessas câmaras pode proporcionar uma maior participação, um diálogo maior, e isso também gera transparência, né, porque essa participação mais ampla, efetivamente, resulta numa transparência maior em como são tomadas as decisões, e eu acho que isso só fortalece o CGI, só fortalece esse comitê gestor que nós estamos querendo construir e que eu concordo deve ser paritário entre os setores. Ok, muito obrigado. Por favor, setor empresarial. Bom dia, eu Deu Borges, da Febratel, Federação Brasileira de Telecomunicações. O setor de telecomunicações exerce um papel fundamental no desenvolvimento da internet, pois suas redes dão o suporte necessário para transportar todas as informações. Dessa forma,
precisa estar adequadamente representado, principalmente se considerarmos que o acesso à internet pode ser ofertado por provedores de diferentes portes, tecnologias como satélite, rádio, etc., e por diferentes serviços de telecomunicações, como é o caso do SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, né, o fixo, e o SMP, que é o serviço móvel. Em um outro lado estão os provedores de aplicação, que são usuários das redes de telecomunicações, e não devem ser colocados no mesmo segmento que os provedores de infraestrutura apenas por serem do setor privado. A experiência prática nas discussões mantidas no CGI desde sua criação demonstra claramente que a manutenção de ambos os provedores no mesmo segmento privado gera um enorme desequilíbrio e compromete a gestão multi-stakeholder, onde um setor acaba não tendo a sua merecida representatividade. Dessa forma, a Febratel apoia incondicionalmente a proposta de composição a ser apresentada pelo Síndico Telebrasil. Adicionalmente, é preciso registrar que, atualmente, os representantes da sociedade civil são eleitos a partir da composição de colégios eleitorais, para mandatos de 3 anos, sem limite de reeleição. Propomos a manutenção do mandato de 3 anos, porém, com a permissão de apenas uma reeleição. É necessária ainda uma revisão nos cadastros dos critérios de cadastro das entidades no colégio eleitoral, com a necessidade de comprovação da inserção dessas entidades dentro das atividades previstas para cada membro do Conselho. Além disso, propomos que no colégio eleitoral sejam aceitas apenas entidades com menos de 3 anos de atividade prévia à eleição e que não tenham suas atividades restritas a nível municipal e estadual, com exceção das universidades. Obrigado. Ok, obrigado. Comunidade científica, por favor. Eu sou Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC. Eu queria concordar com a proposta do Parágio. Eu acredito que o CGI precisa ter mais que uma camada. Eu acredito que o CGI vai ganhar em participação, vai ganhar em acompanhamento da sociedade, se nós pudermos ampliar a participação dos vários segmentos que o compõem nas decisões e nas discussões. Por causa disso, eu queria apenas aprimorar, ou sugerir, na verdade, que a gente criasse nessa camada de base a figura da organização filiada ao CGI. E quero justificar por quê. Muitas entidades, muitas organizações, elas fazem parte do colégio eleitoral no momento propício, um colégio eleitoral que é montado 1 ano antes, e num processo muito longo, muito exaustivo. Ora, se essas entidades podem compor o colégio eleitoral, por que elas não podem permanentemente acompanhar as atividades do CGI? Por que o CGI não tem permanentemente a obrigação de prestar informações para essas entidades? Por que essas entidades não podem compor essa base enorme, que eu concordo plenamente com a proposta do Parágio, e que permita alimentar as discussões de baixo para cima? Então, qualquer discussão importante sobre a governança da internet no Brasil não envolveria apenas aquelas entidades que estão ali no topo, mas envolveria essa camada que a gente chamou de base e essa camada também intermediária. Então, eu queria dizer que a proposta de entidades filiadas reforça o acompanhamento dos setores, das entidades que compõem esses setores, às discussões que estão havendo no CGI. Então, eu acho que isso tem que ser formalizado. E, por fim, eu queria também reforçar a seguinte ideia. Nós precisamos, se nós, de fato, somos multi-stakeholder, ou se, de fato, a gente defende essa mobilização multissetorial como fundamental para a governança, ela deve ser paritária. Não tem nenhum sentido que um setor tenha mais membros que o outro. Muito obrigado. Obrigado. Setor governamental. Bom dia a todos. Sou Luiz Fernando Martins Castro, conselheiro do CGI, e eu tenho também uma formação como advogado e presidente de uma comissão da OAB. Quanto à questão
da formação do governo, eu entendo a presença do governo no CGI, com o passar do tempo, eu acho importante que haja uma reavaliação dos ministérios ou dos órgãos governamentais mais pertinentes para a atuação e para o futuro da internet. Então, eu acho que seria saudável uma reanálise dos constituintes dentro do governo. Mas eu também queria chamar a atenção a um ponto. A gente ouve falar muito da questão de participação de Ministério Público e de Poder Judiciário. Eu acho que é um grande equívoco imaginar que são esses elementos ou esses órgãos que representam a sociedade. Eles têm um papel muito importante institucional, que é de julgar, de acusar, de fazer o cumprimento das leis. Mas quem é o povo, quem representa o cidadão, quem é o verdadeiro coletivo, que há mais de 50 anos representa os princípios do Estado democrático, o princípio da participação social, o respeito aos direitos humanos, é a advocacia. Somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil e somos nós que estamos na lida diária com o povo que sofre com todos esses problemas que aqui são retratados. Então, eu queria deixar como sugestão que fosse reconhecida a importância da advocacia como um todo e que ela merecesse um cargo permanente no terceiro setor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Por favor, terceiro setor. Advogado realmente é uma peste. Só desse lado da fila tinha 100% de advogado. Então, eu sou Percival, sou membro do Comitê Gestor pelo Terceiro Setor, sou presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital. Nessa questão da composição do CGI, e diante de algumas falas aqui até agora, eu queria citar uma frase do Michel Levy, que diz o seguinte, que a exclusão ela está para o excluído, assim como o vidro está para a mosca que como o vidro que separa a mosca do mundo lá fora, né? Está para o fato de você ser excluído de um determinado processo e dentro de um processo de evolutivo não significa que você deva ser excluído desse processo da participação nessa evolução. Porque, primeiro, todos os organismos morrem no processo de evolução e alguns evoluem e alguns se extinguem. Então, a morte é certa, mas não a extinção. Então, se você não vai determinar que o governo ou que o poder constituído no país, ele faça com que, num município lá de Cochichola, numa zona rural que não tem internet, seu Manuel da Bodega vai botar um empreendimento qualquer, ou tem um Instituto Federal de Educação e alguém criou uma empresa, não vai se determinar que essa empresa se desobriga de emitir nota fiscal eletrônica e, para tanto, precisa da internet, eu não posso excluir essa comunidade da discussão do futuro da internet no Brasil, nem da manutenção. Essa é uma coisa que tem que ficar muito clara, que a internet somos todos nós, que quem faz a internet é o Brasil inteiro, desde a pequena comunidade, e não há ninguém mais nem menos importante. Eu poderia aqui evocar a importância de quem está excluído, exatamente pelo fato de estar excluído, mas estou colocando no mesmo nível de igualdade. E o Comitê Gestor de Internet deve, além de manter as atribuições, deve ter esforço para que cada vez mais a população inteira seja excluída. Então, nenhum processo de exclusão é admissível. É importante que todos nós nos esforcemos para que mais setores do governo, inclusive os municipais, os estaduais, mais setores de empresas, inclusive aquelas pequenas, aquelas grandes empresas que estão fora do processo, entrem no CGI, e o processo de transparência, para isso, é extremamente importante. Então, qualquer modelo que venha a ser pensado tem que pensar nessas duas questões, a inclusão da população como um todo e a vinculação dessa população. Obrigado, Percival. Por favor, setor empresarial. Bom, obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Alexander Castro, eu represento o Sindi Telebrasil, que, por sua vez, representa todas as prestadoras de telecomunicações que oferecem o acesso à internet por meio da banda larga fixa ou móvel. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que o Sindi Telebrasil
apoia toda e qualquer discussão no sentido de se buscar uma composição do CGI mais equilibrada, mais alinhada com a representatividade de todos os agentes, privados ou não, que atuam na cadeia de valor da internet. Então, estamos abertos, estamos trazendo uma proposta aqui, mas estamos abertos a discutir outras. A gente defende que essa que a gente está apresentando aqui contribui para a melhoria do processo e para o equilíbrio da atuação dos setores. Bom, a gente está apresentando uma proposta com a manutenção das 21 cadeiras, tá? Divididas em 5 grupos. Um grupo do setor empresarial de infraestrutura e equipamentos, que teria 4 membros. Esses membros seriam um provedor de grande porte de acesso à internet fixa ou móvel, um provedor de acesso à internet via satélite, ficaria com a segunda cadeira, um provedor de pequeno porte, até 50 mil acessos, de acesso à internet fixa ou móvel, e provedores de serviços e representantes da indústria usuária, que ficaria com a 4ª cadeira. O segundo grupo também seria representado pelos provedores de conteúdo e aplicações e serviços de internet. A primeira cadeira seria ocupada por representantes de empresas que provêem conteúdo ou produzem conteúdo. Uma outra cadeira a ser ocupada pelo representante de empresas que prestem ou desenvolvam serviços suportados primariamente pela internet. A terceira cadeira a ser ocupada por representantes de empresas que pertencem originalmente a setores tradicionais da economia que estão em processo de inclusão de parte de seus negócios na internet, seja pela evolução da mesma, seja por uso de tecnologias como a IoT. E a última cadeira desse grupo ser ocupada por provedores de bens, informáticos e software. O quarto grupo, também com 4 membros, seriam relativos aos usuários e cidadãos. Primeiro, a cadeira seria um representante da entidade do terceiro setor, que represente os interesses dos usuários de serviço da internet. Uma outra cadeira pelos direitos civis, um representante de entidades representante dos interesses dos grupos de proteção dos direitos fundamentais e dos direitos do consumidor. Uma outra cadeira por um representante dos interesses da educação no Brasil. E telecomunicações, um representante de entidade do terceiro setor que atue diretamente em relação a temas que envolvam telecomunicações. O quarto grupo seria da comunidade acadêmica, técnica e científica, que teria também 4 membros, um a mais do que o membro atual. Meu tempo está acabando, eu vou ter que complementar no final da fila. Obrigado, Alexander. Por favor, comunidade científica. Bom dia. Meu nome é Alisson Jones, eu sou de Salvador, Bahia, e estou aqui representando a Observatória da Juventude, mas falando da minha capacidade pessoal. E vou ler a posição dos jovens participantes e ex-participantes do programa IUF. Quanto à composição, devido à sobreposição de competências relativas aos órgãos governamentais presentes na composição do CGI, e especialmente pelas comprovadas ausências de conselheiros governamentais nas reuniões do CGI ao longo dos últimos anos, defendemos a redistribuição das vagas governamentais ociosas para os demais setores, com o intuito de estabelecer uma paridade entre as múltiplas partes interessadas. Dessa forma, a nova composição do CGI deverá contar com 5 membros de cada setor, no caso, comunidade científica e tecnológica, terceiro setor, governamental e empresarial, mais um representante de notório saber. Quanto à questão das faltas, eu fiz uma análise na última semana de 29 atas, das últimas 29 reuniões do CGI, e, com isso, eu pude comprovar uma ausência enorme do setor governamental nas reuniões. Foram 29 atas analisadas, de janeiro de 2015 a setembro de 2017. O terceiro setor, tudo bem que os setores têm quantidades diferentes de membros, mas o terceiro setor teve um total de 6 faltas durante 29 reuniões, a comunidade técnica, 20 faltas, empresarial, 12 faltas, governamental, 69 faltas, sendo que o MDIC faltou 19 reuniões e o Consect faltou 16 reuniões e o CNPq faltou somente 6, porém, ele só fez 8 intervenções em 29 reuniões. Então, está lá simplesmente ocupando um lugar de voto, porque não está contribuindo em nada. Obrigado, Edson. Por favor, terceiro setor. Boa
Bom dia ainda. Eu sou Flávia Lefebvre, da Proteste, Associação de Consumidores de São Paulo. Eu queria reiterar aqui o que já foi dito pelo Intervozes e pelo Barão de Tararé, no sentido de que a gente, em consonância com com o princípio do multissetorialismo, com o que consta no decálogo de princípios do Comitê Gestor da Internet e com os princípios do NET Mundial, que o Pleno do CGI se mantenha com 21 cadeiras, como foi dito aqui, e que, obrigatoriamente, no setor governamental, haja uma redistribuição para que Ministério da Justiça, Anatel, Ministério da MCTIC, né, e o MRE também, por conta da dimensão internacional da governança da internet, estejam presentes, e que a 5ª cadeira a gente entende que deva ser definida pelo governo. A nossa proposta, queria destacar aqui, que a nossa proposta está em consonância não só com os princípios do decálogo e da declaração do NET Mundial, mas com o funcionamento bottom-up, democrático, colaborativo, guiado por processos de construção de consenso, abertura e transparência, pluralidade de diversidade e respeito aos direitos humanos e ao marco civil da internet, preservação da funcionalidade, da estabilidade, da segurança e da abertura e democracia na internet, e respeito e alinhamento de qualquer ação à duração do mandato vigente da composição atual, resultado da última eleição, né? E que esse mandato, então, caso o decreto seja editado ainda esse ano, promova todo o processo de transição do atual modelo para o próximo modelo. Obrigada. Obrigado, Flávia. Por favor, setor empresarial. Bom, Eduardo Parajo, novamente, só para completar aqui, dentro dos 3 minutos, o que eu coloquei com relação à nossa proposta. A proposta já está no site da consulta, está aberto para todos poderem verificarem, e também coloquei no Twitter com o hashtag aí do fórum. Mas, assim, até complementando um pouco o que o Sérgio Amadeu perguntou a respeito da proposta, na camada base é a participação da sociedade como um todo nessa proposta. Quer dizer, pode ser entidade ou até pessoas físicas. O importante é o seguinte, que nós pensamos aqui, quando todos que estavam envolvidos nessa discussão, é realmente não criar nenhum critério neste momento que pudesse inibir a participação de qualquer pessoa ou entidade dentro de cada setor. O objetivo principal desse documento, dessa nossa proposta, é deixar aberto. E aí, como eu estava explicando na questão do cronograma que a gente está propondo, também junto à proposta, é que essa discussão já se inicie em janeiro, até como uma sugestão do próprio Tiago, que me ajudou em algumas questões aqui, mas uma discussão não dentro só do comitê gestor, que vai estar, de certa maneira, coordenando esse processo e criando um grupo de trabalho, mas imediatamente já chamar todos os setores interessados para uma reunião aberta, para que isso possa já começar a vir os subsídios de cada setor interessado, de como vai se dar esse processo como um todo. Porque é muito complicado a gente achar, e acho que o Percival colocou uma coisa importante, que a gente consiga imaginar que possa atender todas as demandas, mas a gente tem que ir ao máximo para atender isso e para deixar o espaço aberto para a participação. Então, a ideia é transformar o modelo no modelo bottom-up mesmo, que a gente já defende em outros fóruns da internet fora do Brasil, transformar o poder de decisão e as propostas saindo da sociedade, sendo discutido dentro desses conselhos setoriais, e esses conselhos setoriais subindo como demandas para que o próprio comitê gestor possa estar implementando. Acho que, dessa forma, a gente vai inverter uma pauta que, hoje, dentro do comitê, é bastante complicada e, às vezes, sem estar atendendo anseios e necessidades que a sociedade traz, e, dessa maneira, a gente vai conseguir ter a participação maior da sociedade como um todo, seja ela empresariado, seja ela do setor público, seja do terceiro setor ou da comunidade científica e tecnológica. Obrigado. Obrigado, Parajo. Por favor, a comunidade científica. Mark Datsgeld, da Mestre em Governança da Internet pela Unesp. Eu, além de reforçar o que já foi dito pelo professor Sérgio e pelo Eduardo Parajo, e expressar minha concordância com essa aproximação, eu
gostaria de debater o papel da comunidade científica e tecnológica dentro desse potencial acordo, porque atualmente se produz um volume cada vez mais expressivo de pesquisa dentro do Brasil relativo a esse setor. No entanto, olhando para a maneira como essas pesquisas interagem com o CGI e o seu comitê e suas funções, parece que há um certo distanciamento entre a pesquisa que é produzida. O CGI, na verdade, o NIC possui um setor de pesquisa excelente, que gera dados quantitativos que são extremamente relevantes para a pesquisa que nós conduzimos. Mas, para além disso, existem outras pesquisas sendo feitas na área de governança de internet, de interoperabilidade, e uma série de documentos extremamente interessantes que seriam muito interessantes de serem considerados pela comunidade como um todo, toda a comunidade científica e tecnológica, que poderia posteriormente, por meio da sua representação, e aí sim, tornando o papel do representante acadêmico ainda mais valioso, poder trazer essa pesquisa de uma maneira de baixo para cima, que contribua e dê mais insumos para que os debates sejam informados pelo tipo de pesquisa que está sendo conduzida pela comunidade acadêmica e científica nesse momento, que é algo que, passando pelas atas do CGI, talvez não esteja tão bem expresso. Existem, claro, essas decisões são informadas, mas seria ainda mais valioso que as contribuições que nós fazemos pudessem ser, de uma maneira mais sistemática, debatidas e trazidas para a luz para os conselheiros, para que o debate fosse mais informado de todos os lados, que nós soubéssemos que essas pesquisas estão tendo um fim positivo, um bom aproveitamento, e que, indo para a frente, haverá uma maior integração entre os setores. Esse é o meu comentário. Muito obrigado. Okay, obrigado. Por favor, terceiro setor. Bom dia a todos novamente. Tiago Tavares, da Safernet Brasil. Eu gostaria, tendo em vista que esse é o momento de discutir composição, eleição e mandato no próximo bloco, depois do almoço, eu gostaria de recordar que os temas que estão colocados são temas complexos e que não podem ser discutidos fora de um ambiente de um modelo multissetorial. Seria impensável nós abdicarmos de um foro, de um colegiado como o CGI-BR, na sua composição multissetorial, como foro qualificado para fazer a discussão dos temas que envolvem a internet atualmente. E eu queria apenas rapidamente fazer um rápido parênteses para dizer o seguinte: o professor Luiz Fernando ele fez um comentário sobre a OAB. A OAB ela participa do processo eleitoral do CGI. Ela, na eleição passada, se candidatou, conseguiu eleger um suplente. Nessa última eleição, se inscreveu no colégio eleitoral, acabou não participando, não indicando o candidato. Mas, ou seja, a OAB tem um histórico, sim, de participação nos processos eleitorais. O fato dela ter sido eleita ou não ter sido eleita é o fruto do próprio processo, mas ela participa. E a OAB, ela, como tem a função de... o advogado exerce função essencial à justiça, mas cabe ao Ministério Público, ao contrário do que foi dito, cabe ao Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, a defesa dos direitos sociais individuais indisponíveis, a defesa da ordem pública e a defesa do regime democrático. E, assim como a OAB, vários segmentos do Ministério Público, incluindo a Associação Nacional dos Procuradores da República e a CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público, que reúne todos os ministérios públicos estaduais do país, participaram também do processo eleitoral, indicaram candidatos e também estão representados atualmente no CGI, em que pese eu entender, e concordo com a proposta do Parágio, de que, nessa reformulação, aquilo que nós chamamos hoje de setor governamental deveria ser chamado de setor público, porque nós entendemos que esses atores têm um papel cada vez mais relevante nos debates sobretudo em relação a direitos humanos e a efetivação e proteção de direitos humanos na internet, e eles deveriam, certamente, estar representados no segmento do próprio setor público. De modo que, nessa intervenção, eu gostaria de destacar a necessidade de manutenção da composição multissetorial. Acho que é fundamental que nós consideremos essa proposta de paridade entre os setores, 5 do setor público, 5 do setor empresarial, 5 da academia e da comunidade técnica e 5 do terceiro setor. Obrigado.
Obrigado, Tiago. O setor empresarial. Bom dia. Meu nome é Mário Brandão. Eu faço parte de uma associação de Lan House Cybercafés. Eu tenho uma Lan House desde 2002. E em 2011, quando nós soubemos do processo de eleição do CGI, nós, em 2012, começamos a participar. Eu fui eleito suplente em 2013. E eu gostaria de, dentro de uns 30 segundinhos, assim, só falar um pouquinho da minha experiência como suplente do CGI. Acho que eu resumo em 3 segundos. Pronto. Isso é o que um suplente faz. Nada. Assim, nada absoluto. Não participa de reunião, não sabe o que está acontecendo. São 21 cadeiras principais e 21 suplentes. Os 21 suplentes são absolutamente figurativos. A gente participa de um processo eleitoral, a gente se legitima, a gente consegue os votos necessários para poder fazer a suplência, e a gente não tem, não vou dizer assim, poder de veto, poxa, maravilhoso, poder de voto, muito bom, mas é ruim porque a gente não tem nem voz. A gente não consegue nem chegar em qualquer tipo de reunião e falar um ai. Sabe, poder chegar numa reunião e falar assim, gente, o CGI tem uma cartilha de instrução e orientação para a internet que fala, cuidado com Lan House, é um espaço perigoso, não vai lá e não usa, não. É absurdo que o próprio CGI, no sentido de educar, deseduca, e eu não consigo falar isso, nem como suplente do colégio do próprio CGI. Eu acho que a estrutura está errada. Eu acredito que, no lugar do suplente ser uma pessoa figurativa, que eu era suplente do Parágio, o Parágio é um tremendo Caxias. Em vez de eu ficar torcendo para o cara morrer, para eu poder fazer alguma coisa, gente, a gente tinha que poder conseguir fazer alguma coisa. Então, esquece esse negócio de suplente. Passa para a gente, de repente, em vez de, dentro dessa estrutura que ele mesmo está propondo, que eu acho ótimo, e graças a Deus a coisa está caminhando nesse sentido, uma pessoa lá no principal e umas 5 aqui embaixo, cada uma representando o setor, porque os setores também não se entendem. O cara que está aqui da minha atrás é também do setor empresarial, provedor de acesso, ok, lindo. Ele não fala de Lan House. Ninguém fala de telecentro. Gente, a gente existe. Lá na ponta, quem realmente bota a mãozinha do mouse em cima do pessoal e ensina o pessoal a usar, é a gente e os cursos. E esquecer do nosso papel dentro do processo do que é a internet no Brasil é não conhecer a internet. É não entender o que é a internet no Brasil. E qualquer modelo de representatividade que ignore, pô, tudo bem, a gente já foi 50% dos acessos, hoje a gente é 5%. Beleza, a gente entra por cota. Mas mesmo que a gente seja minoria, a gente é pobre, é preto, favelado, ok, lindo, Lan House, ok, mas a gente merece o direito de ser ouvido. Nós merecemos o direito de ter as nossas demandas ouvidas e, por favor, nos deem essa oportunidade, se o momento é esse, que assim seja. Obrigado. Obrigado, Mário. Por favor, comunidade científica. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Gato, eu falo em nome da Internet Society. Para quem não conhece, nós somos o guarda-chuva administrativo do IETF, que define, a partir de um desenvolvimento aberto, os protocolos da internet, mas também atuamos na defesa dos princípios fundamentais da internet. E, em nossa experiência, a governança da internet ela só é efetiva quando os processos são inclusivos e transparentes. E, com isso, insistimos na importância dessa construção de mecanismos multissetoriais nacionais para gerar um impacto real nas decisões de políticas públicas. O CGI é um desses mecanismos multissetoriais de governança da internet, assim como o modelo de gestão de nomes de domínio, que já vem consolidado há muitos anos e que serve de referência, uma das referências mais influentes no mundo. Além disso, o CGI, vale lembrar, foi um dos organizadores da reunião NET Mundial, em 2014, que, desde o princípio, trouxe na sua construção e em toda a formalização, até uma declaração histórica, né, a consolidação e o reforço desse modelo multissetorial, inclusive com esse formato de participação no microfone. Então, esse modelo tem um valor significativo, né, e um valor significante não só para a comunidade brasileira, como para a comunidade internacional. E essa não é a única razão, né? A comunidade brasileira ela se tornou muito influente nos espaços internacionais de governança de internet. É uma dessas características, o resultado desse processo ele tem um impacto não só doméstico, como internacional, e eu acho que vale a pena frisar isso. Esperamos também
que o governo brasileiro, ao disparar todo esse processo de revisão, adote todas as medidas possíveis para assegurar a participação de todos os atores e que a comunidade brasileira como um todo encontre uma maneira de avançar e aproveitar esta oportunidade para continuar a melhorar as características multissetoriais e colaborativas desse mecanismo de governança. E que se tome o tempo que for necessário e as instâncias que forem necessárias, como as propostas que nós vimos de colocar o decreto de maneira pública, também em consulta pública, né, o texto final do resultado dessas audiências e dessas consultas, para assegurar ampla participação. Porque somente trabalhando de maneira aberta, com todos os atores locais, será consistente com o prestígio e os antecedentes do Brasil nessa área. E, por fim, porque o tempo está acabando aqui, acreditamos fortemente que apenas com a participação de todos os atores será possível elaborar políticas que a sociedade necessita para manter a internet como uma ferramenta para o desenvolvimento humano, social e econômico, e para enfrentar de maneira bem-sucedida os múltiplos desafios que surgem como consequência da evolução tecnológica e da crescente inovação. Quaisquer evoluções desse processo devem contribuir. Obrigada. Por favor, setor governamental. Luiz Fernando Martins Castro, voltando rapidamente, porque eu fui citado pelo Tiago, eu queria chamar a atenção o seguinte: o Ministério Público tem um papel institucional relevantíssimo, mas ele já é quase um quarto poder instituído. Então, a participação dele está acima disso. Quanto à participação da OAB no processo eleitoral, até o que o Mário falou, que tem um pouco de sentido, esse processo eleitoral, que vai ser objeto da próxima mesa, no começo da tarde, ele precisa ser revisto para que ele traduza representatividade. Insisto na questão, porque se a OAB quiser também aparelhar o processo eleitoral, ela pode até eleger também, mas não é essa a lógica que a gente defende. Então, eu acho importante. Agora, o que o Mário falou, e o outro colega que falou antes sobre a ausência do órgão, dos representantes do governo, eu estou há 1 ano e 3 meses no CGI, eu acho que praticamente não há nenhuma ausência de membros do governo nas reuniões. Pode ser que algum fale menos, porque nós não temos o mandato que outros têm. Nós temos mandatários aqui que estão há 8, a 10, a 12 anos. Então, há alguns representantes de governo que chegam lá e ainda estão tomando o pé um pouco da mecânica, da dinâmica do CGI. Então, um pouco até porque os espaços já estão ocupados, e ocupados por pessoas loquazes e inteligentes que a gente tem no meio, que acabam sobressaindo um pouco no volume. Mas eu acho que o volume de fala não é qualidade. Então, eu quero marcar a posição que o governo está presente, que o governo participa. E quanto à suplência, no governo, ao contrário do que o Mário falou, os 21, os nossos suplentes, quando necessário, eles participam. Por quê? Porque eles estão alinhados dentro de uma lógica. Como o processo eleitoral ele é de tal forma feito que o suplente dos demais setores são aqueles que foram vencidos no processo eleitoral, há uma evidente resistência pelos titulares em abrirem os espaços para os seus suplentes. Mas eu acho que isso deve ser objeto da discussão na próxima mesa. Obrigado. Obrigado, Luiz. Por favor, terceiro setor. Veridiana, do coletivo Intervozes, que faz parte da Coalizão Direitos na Rede. Sobre isso, eu gostaria de comentar, novamente, defendendo a paridade, no novo pleno, o que parece, com algumas exceções, ser algo bastante presente em várias falas de diferentes setores, tratar de 2 questões, uma relacionada ao setor governamental e outra relacionada à proposta do Alex, do Sinditele Brasil. Em relação ao setor governamental, acho que seria interessante levar em consideração esse estudo que foi feito, que tem um período de mais ou menos 1 ano e meio de análise das reuniões e das atas. Seria interessante que fosse encaminhado ao CGI. A gente até pede do terceiro setor aqui do Intervozes e da coalizão que também seja encaminhado para nós. É importante que o CGI reflita sobre isso e, considerando esse apelo por paridade, isso deveria ser considerado pelo setor governamental para que, de fato, fossem incluídas as cadeiras que estão nas principais
principais discussões. A gente, na nossa proposta, já lista quais seriam, deixando uma cadeira aí sem definição. Com relação à proposta do Sinditele Brasil, eu gostaria de ressaltar que hoje já há uma diferenciação entre provedor de acesso, e aí a gente defende que houvesse uma cadeira específica para provedor de conteúdos e aplicações, que seria a 5ª cadeira, uma cadeira específica de provedor de infraestrutura de telecomunicações, outra de indústria de bens de informática, bens de telecomunicações e software, e o setor empresarial usuário. Eu faço um convite ao Sinditele Brasil para que repense essa proposta, porque, considerando a importância que a internet tem na vida de todos, seja na academia, seja no terceiro setor, seja até no próprio setor governamental, se todos nós quiséssemos fazer um exercício de fracionamento de o que a internet significa em cada um dos setores, certamente nós teríamos muitas outras cadeiras para colocar em cada um. Então, nós estamos aqui num momento de tentar chegar a uma proposta comum em relação ao que deve ser o pleno e a composição, e faço um convite para tentarmos chegar num ponto comum de que 5 cadeiras, pelo menos do pleno, são representativas, considerando as outras camadas que foram apresentadas aqui, reforçando que para o terceiro setor é absolutamente fundamental que haja uma camada intersetorial. Mas, sem dúvida, a internet está cada vez mais presente. Se a gente for entrar num exercício de fracionamento, não haverá cadeiras suficientes. E o setor empresarial pretender ter 8 cadeiras de 21, sem dúvida nenhuma, está longe de ser algo democrático e paritário naquilo que a gente está conversando aqui agora. Por fim, nos meus 15 segundos finais, eu gostaria de defender a proposta de que a coordenação do CGI-BR também seja eleita internamente, seja rotativa, e o presidente do CGI, o coordenador, também seja alterado ao longo do tempo. É isso. Obrigada. Obrigado, Veridiana. Por favor, setor empresarial. Luiz Carlos, uma questão de ordem aqui, só um esclarecimento antes de começar a contar meu tempo. Eu gostaria... Parece que houve uma confusão ou a gente não entendeu direito. Parece que o que a gente tinha entendido é que, nesse eixo aqui, seriam discutidas 2 questões, a questão da composição e a questão das eleições. À tarde ficaria só um eixo de transparência e depois um eixo de outros temas. Não será assim? Não. O tema dessa mesa é a questão da composição multissetorial do CGI. Eleição tem depois do almoço, né? Eleição depois do almoço. Eleição vai vir junto com transparência, porque o Carlinhos Secone tinha me explicado diferente, falando que ia juntar competência, composição com coisa, mas se mudou. Bom, tudo bem. Obrigado pelo esclarecimento. Meu nome é Alexander Castro, represento o Sinditele Brasil, e eu queria, então, concluir a minha proposta, a proposta do nosso setor, em relação à composição do CGI. Queria só mencionar que, com relação à fala da Veridiana, queria mencionar o seguinte: se a gente quer realmente, né, um real equilíbrio, não faz de conta, não uma coisa que parece, mas que não é, de fato, se a gente quiser um real equilíbrio entre todos os agentes que atuam na cadeia de valor da internet, né, o modelo atual não está eficaz, porque os provedores de conteúdo, aplicação, equipamentos, bens e serviços, né, os diferentes tipos de provedores de infraestrutura, eles têm realidades bastante distintas, interesses bastante distintos e, na verdade, o foco tem que ser baseado nos agentes. Eu tinha mencionado aqui de 5 grupos, já tinha falado do grupo com 4 membros do setor empresarial de infraestrutura e equipamentos, depois o provedor de aplicação e serviço com mais 4 membros, depois os usuários e cidadãos com mais 4, falei da comunidade acadêmica técnica e científica com mais 4. Aqui tem um ponto importante a ser mencionado, que a atividade do grupo da comunidade acadêmica seria uma atividade consultiva, né? A gente entende que deveria ser, a atuação desse grupo teria que ser semelhante à das liações do Conselho da ICANN, onde hoje a ICANN possui 4 dos seus 20 membros sem direito a voto. Esse grupo, então, seria um grupo que atuaria no sentido de apoiar e trazer suporte técnico aos demais grupos. No último grupo, que é o grupo governamental, teriam 5 membros. A gente está propondo 2 membros para o Ministério da Ciência e Tecnologia, um para a STE, outro para a CEPIM.
outro para o Ministério da Justiça, outro para o Ministério das Relações Exteriores e outro para a Anatel. Cada um desses grupos, com exceção do grupo da academia, teria direito a um voto, tá certo? Então, as discussões ocorrem dentro de cada grupo e esse grupo teria direito a um voto e as decisões teriam que ser sempre por ou consenso ou por maioria absoluta. Bom, basicamente, como eu quero reiterar aqui que a gente está aberto a discussões, né, a propostas que, volto a falar, efetivamente, né, levem a um real equilíbrio, né, da cadeia de valor da internet na atuação de todos os agentes. Gostaria de agradecer e colocar à disposição do Cine Brasil para futuras discussões. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Por favor, comunidade científica. Boa tarde. Meu nome é Tiago Novaes, eu sou pesquisador vinculado à Universidade Federal Fluminense. Fui pesquisador da TV Digital Interativa em 2003, é um pouco em cima desse conhecimento que eu gostaria de fazer um comentário, sugestão em cima da ideia de inclusão. Eu teria um comentário a respeito de transparência, mas, enfim, agradeço aí a separação dos temas, talvez à tarde possa contribuir com mais precisão na possibilidade de uso da TV Digital Interativa para inclusão. Se a gente tem um país com um acesso tão desigual à internet, me parece que o colégio eleitoral via internet ou de associações que estão na internet tem refletido, vide esse fórum aqui, a desigualdade desse acesso. E um mecanismo de inclusão dessas populações onde não há internet, talvez pudesse ser feito por meio de uma tecnologia que está para ser incluída aí, especialmente nas famílias mais pobres do Brasil. Há 12 milhões de receptores de TV digital sendo distribuídos gratuitamente para o Bolsa Família e que poderiam ser utilizados para divulgação de dados. A TV digital não é a mera melhoria da qualidade do sinal do preto e branco para o colorido e agora para o super colorido, tal como querem fazer parecer as emissoras comerciais. A TV digital tem uma capacidade de fluxo de 13 megabits por segundo, que é mais que o dobro da média brasileira. Um fluxo de dados intenso dessa forma poderia, sim, abarcar no set-top box da população brasileira menos favorecida um conjunto de informações que hoje não está disponível ou está escondida em sites que se dizem transparentes na internet. Então, fica aqui uma sugestão a respeito do uso das tecnologias contemporâneas que estão atingindo a população brasileira que mais precisa ser incluída para que ela possa também compor aí sua representatividade junto ao CGI, junto aos governos, junto, enfim, às tomadas de decisão que são de interesse público. Obrigado, Tiago. O terceiro setor, Tanara. Bom dia a todos. Meu nome é Tanara Lauschner. Eu sou conselheira do CGI do terceiro setor. Sou professora da Universidade Federal do Amazonas, mas estou aqui falando pela União Brasileira de Mulheres. Eu penso que a importância do multissetorialismo foi colocado por todos aqui. Acho que ninguém discute isso. Mas a importância do multissetorialismo passa pela paridade na composição dos membros do CGI. Então, eu quero corroborar com o que já foi dito aqui em relação ao número de representantes, sendo 5 para cada setor e 1 para a diretoria do NIC-BR. E eu queria que, usando o que o Tiago já falou aqui, vamos fazer um exercício de imaginação. Se nós replicássemos aqui o que a gente tem na reunião do CGI, nós deveríamos ter mais um microfone para o governo, que daí nós teríamos mais ou menos o que nós temos a composição do CGI hoje. E o que já foi colocado aqui pela Renata, o governo poderia falar mais. E não é só o governo federal, os governos municipais, os governos estaduais. Acho que seria importante que eles valorizassem mais esse espaço do Fórum da Internet do Brasil e trouxessem não só as suas propostas, mas que ouvissem também o que está sendo dito aqui. E aí eu queria parabenizar principalmente o setor empresarial que está aqui trazendo sua proposta, colocando as suas ideias. E falando do que a Miriam mesmo colocou aqui, que o Ministério está aqui para ouvir, o que eu acho excelente, mas eu acho que, eu espero, na verdade, que não seja só ouvir, que seja levar em consideração também o que está sendo dito aqui. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter a paridade. Gostei muito da proposta colocada pelo Sérgio, que a gente tem que ter um rodízio nos coordenadores
do CGI e ressaltar a proposta que foi colocada também de nós termos camadas, mas sem perder o caráter multissetorial, porque qualquer camada que o CGI venha a ter, ou que toda a estrutura de governança da internet venha a ter, precisa ser respeitado o multissetorialismo